Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Quando a gente estuda direito, isso é interessante, a gente estuda a partir do homem médio. Mas quem é esse homem médio? Será que esse homem médio é uma mulher negra de periferia que precisa tirar uma medida protetiva porque ela não tem mais dinheiro para se dirigir a uma audiência, porque a família dela está pressionando para, muitas vezes, tirar essa medida protetiva? Então, nós construímos o direito a partir de um homem médio que normalmente não é a maioria da população, que a maioria da população somos nós mulheres e que a maioria da população é racializada. Então, são todas essas questões que a gente só vai resolver quando tivermos representação. Representação de mulheres, representação de pessoas negras, representação LGBT em todos os espaços da política e de poder. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Correio, que hoje recebe a Dalgisa Aguiar, que é promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e coordenadora do Núcleo de Gênero. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mariana. Obrigada, Cibele. É um prazer estar aqui falando de um tema muito importante, muito necessário. E também cumprimento a todos os nossos ouvintes e espero que a gente faça muitas reflexões importantes sobre essa temática. Sim, vamos aqui. Cibele Negromonte, subeditora da revista do Correio, está aqui comigo. Eu, Mariana Niederauer, sou editora do site do Correio. E, promotora, a gente pensou em começar falando um pouquinho do relatório, né? Teve um relatório de violência doméstica que mostrou um aumento de denúncias e de medidas protetivas, né? Para tentar cessar esses casos de violência que estão tão gritantes. O que dados chamam mais atenção nesse relatório? Qual o motivo, né, de o Ministério Público ter se debruçado sobre esse trabalho tão extenso? É muito importante sempre a gente ter esses dados para a gente conseguir mensurar qual é a situação em relação à proteção das mulheres. E percebemos realmente, tivemos o maior número de denúncias, né, e o maior número de medidas protetivas. O que nos já leva a entender que as mulheres estão procurando mais, tanto as delegacias de polícia como o sistema de justiça. Muitas vezes porque temos feito campanhas crescentes, contínuas, em relação à violência contra a mulher e à importância de denunciar, de procurar ajuda, porque é um fato, nós temos dados que as medidas protetivas salvam, considerando que a maioria dos casos de feminicídio que aconteceram aqui no Distrito Federal, quase 70%, as mulheres nunca tinham procurado a delegacia de polícia ou o sistema de justiça. Então, isso nos faz perceber o quanto é importante buscar ajuda, buscar o sistema de justiça para que realmente venhamos frear a violência, para que não venha a desenvolver para uma situação fatal, que é o feminicídio. Esses casos de feminicídio geralmente ocorrem no âmbito familiar, que é muito complicado, né? Vou denunciar o pai do meu filho. É uma situação, você foi promotora de família, né? Você entende bem como é que é essa sistemática. Como é que é esse trabalho? É um trabalho educacional, inclusive, para que a mulher tome essa coragem e saiba que tem mecanismos de proteção. Ela pode ser protegida, né, pelo Estado. E o Estado tem essa obrigação de proteger essa mulher e essas crianças, consequentemente, né? Qual o trabalho que vocês hoje, o Ministério Público, tem feito nesse trabalho educacional? Exatamente, Sibeli. A casa é o espaço mais inseguro para a mulher. Né? Porque é exatamente como você disse. E as pesquisas indicam isso, que a maioria desses feminicídios ocorre dentro da residência. E claro, e quando a gente diz que a violência normalmente não começa com um tapa. A violência começa com um silêncio. Eu costumo sempre dizer isso. A violência começa quando o companheiro começa com atos de intimidações, com agressões psicológicas, com constrangimentos, e a mulher se cala, muitas vezes para aceitar, naquela concepção de manutenção da família, de preservar a família, de cuidados com os filhos, e essa violência vai se agravando. E aí começam os tapas, violências psicológicas mais graves e até
infelizmente, muitas vezes escalar para um feminicídio. Por isso que a gente diz que é uma morte evitável, porque ela vem sendo anunciada, né, desde as primeiras intimidações até essas agressões mais fatais. Então, nós precisamos pensar sempre na conscientização das mulheres, exatamente em relação a esse ciclo de violência, o quanto ele pode se agravar até chegar a uma situação de feminicídio. Então, não desprezar, não achar que aquele tratamento que muitas vezes está se tornando mais violento é normal, é natural. É um trabalho de conscientização das mulheres para que elas tenham real percepção da violência e como elas podem evoluir. E também fazer um trabalho com homens. É fundamental a gente pensar nessas masculinidades, trazer os homens para os debates e mostrar que ciúme, que controle, que isso não é manifestação de afeto, que isso é uma forma de violência e que pode se agravar até situações mais fatais. Então, para fazer esse trabalho de conscientização, o Ministério Público tem investido bastante no primeiro eixo que eu costumo falar, que é prevenção. E a prevenção é trabalhos de conscientização que devem perpassar por toda a sociedade, iniciando nas escolas. Precisamos trabalhar com nossas meninas e com nossos meninos sobre essa tal masculinidade tóxica, né? Essa forma com que o homem é criado no sentido de aversão à empatia com o outro, de não aceitação da própria vulnerabilidade, da imposição de dominação, de controle sobre a mulher, né? E da aversão a afetos. Então, a gente percebe muito, né? A gente fala, quando o menino está chorando, pare de chorar. Um menino não pode chorar. Então, a gente tem que pensar como é que a gente está criando os nossos meninos, e essa educação tem que ir para a escola, para que esses meninos não cresçam com essa visão de que a mulher é seu patrimônio, né? Com essa visão de posse da mulher. E as meninas também sejam criadas com essa ideia de que nós não estamos destinadas apenas ao trabalho de cuidado, que a mulher deve se desenvolver a partir da sua liberdade e independência. E essa educação tem que continuar nas universidades, tem que continuar nas comunidades, tem que passar por todos esses pontos, tem que passar pelas nossas instituições. Porque as nossas instituições reproduzem essas visões patriarcais. Então, temos investido em ações educacionais dentro do Ministério Público, com servidores, com promotores de justiça, para que a gente possa aperfeiçoar a nossa atuação, exatamente para garantir realmente que essa violência seja combatida de uma forma integral. E assim, é claro que a gente está falando do âmbito do DF, né, por ser o MPDFT, mas é uma pauta global, né, e a gente viu agora com o sucesso dessa série, que é a Adolescência, que fala disso exatamente, né, de masculinidade tóxica, de machismo, de misoginia. Então, mostra só a importância do tema, porque não é uma coisa local, não é uma coisa... Está afetando mulheres no mundo todo, né? Exatamente, Mariana. Olha como uma série dessa é importante para a gente conseguir refletir. Eu sempre falo, essas séries, a mídia sempre é muito importante para trazer essas reflexões e trazer para próximo da sociedade, porque muitos homens estão assistindo essas séries, muitos pais estão assistindo essas séries e podem pensar, como é que eu estou educando os meus filhos? E como é que a escola tem lidado com esses desafios que, infelizmente, perpassam os muros da escola, desafios que disseminam, questões que disseminam o ódio à mulher. E, infelizmente, tem acontecido isso no âmbito digital. E no âmbito digital, quem hoje tem maior acesso? Muitos dos nossos meninos, adolescentes, nossas meninas. Então, ambos acabam sendo sugados nesse ambiente digital por esse tipo de ódio e de misoginia que faz com que eles continuem desenvolvendo esse perfil violento, né? Então, é uma série muito importante para a gente refletir quais outras formas de atuação nós precisamos nos modernizar.
Como a gente consegue acessar esses meninos que estão nesses meios online e estão tendo esse acesso a esses símbolos, esses signos que disseminam o ódio contra mulher e meninas? Nós, profissionais, precisamos nos atualizar. E que muitas Pra vezes são chegar nesse criminosos, né, também. Com certeza. Mesmo porque, no ambiente digital. porque as pessoas, eles meio que se valem ali de estarem anônimas, que não é real, que isso não é verdade, né? Se valem desse anonimato para poder destilar o ódio. E aí, cooptar esses jovens, né? Há Esses jovens muitos. que estão... E assim, os pais muitas vezes acreditam que o filho está num ambiente seguro. Como na própria série se fala, né? Meu filho estava dentro do quarto dele, estava seguro, dentro do lar. Mas às vezes lá dentro é que está todo o perigo, né? Exatamente, comunidades de ódio, exatamente, né, de pessoas que não aceitam realmente a questão da emancipação, do empoderamento feminino e que, pior do que isso, disseminam ódio nessas comunidades, aproveitando-se do anonimato, né, aproveitando-se dessa janela de proteção que é o anonimato para chegar nesses meninos e cometer crimes gravíssimos. Então, nós, os pais, né, os profissionais da educação precisam estar muito atentos a essas questões, porque realmente é um mundo ainda muito pouco legalizado. Né? Posso dizer que o mundo até sem lei ainda e que nossas crianças e nossos adolescentes estão realmente à mercê de pessoas como essa que disseminam o ódio nessas comunidades de ódio na internet. E ela pode ser usada também como uma ferramenta de educação, né? Já que como o jovem está tão conectado hoje, né? E está sendo usado às vezes para o mal, ela pode ser usada para o bem. Ela também. deve ser usada, né, Cibele, para o bem. É isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente então faz com que essa ferramenta que pode estar trazendo essas questões de ódio, a gente tem que fazer com que elas venham a educar. Então, a gente tem que pensar nisso, justamente. Como é que a gente moderniza a nossa atuação para que essas ferramentas venham a ser usadas para o bem, né? E a gente tem que pensar nessas soluções. Quando a gente fala em discurso de ódio, também tem outra área que é foco da sua atuação, que também pega as minorias, né? Que são os LGBTQ+, né? Exato. Como que tem sido feita essa sua atuação nesse campo? No núcleo de gênero, nós trabalhamos com a questão das mulheres e com a questão LGBT. E veja bem, a comunidade LGBT envolve ainda outras fragilidades. Quando a gente pensa, envolve aqui outras relações estruturais e de poder que torna essa população LGBT muito vulneráveis à violência. E, além disso, vulnerável à violência e à violência institucional. Porque o acesso à justiça, muitas vezes, para essa comunidade também é difícil, até por uma falta, muitas vezes, até de legislação. Por exemplo, em se tratando de homofobia, a gente vê, né, que tem hoje uma regulamentação, mas a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas nós precisamos pensar também em legislações do nosso parlamento, que são os escolhidos pelo povo para que venha a elaborar as leis. Então, precisamos de mais legislações protetivas para a comunidade LGBT, para que realmente tenham seus direitos respeitados e assegurados, que tenham um acesso à justiça mais garantido e com menos revitimização. Né, que a revitimização que ocorre quando se acessa o sistema de justiça, as forças de segurança ou até mesmo outras redes de proteção, equipamentos públicos do Poder Executivo e sofrem violências. A vítima, ela não tem um atendimento empático, humanizado, ela é descredibilizada, ela é desacreditada, ela sai muitas vezes mais machucada do que entrou. Então, ter cuidado também com a questão da violência institucional. E todas essas vítimas, a comunidade LGBT e vítimas mulheres, principalmente quando falamos de mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres idosas, mulheres com deficiência, além de sofrerem mais violência, são muito mais passíveis de sofrer violências institucionais e de acesso à justiça e aos órgãos de proteção.
Assim, você falando dessa questão educacional, né, que é uma coisa que eu acho que pega, né, realmente. A gente falou aí da questão da adolescência e a gente estava conversando aqui antes de começar, né, o nosso podcast, do quanto um lar violento, onde o homem começa agredindo verbalmente a mulher, pode reproduzir, naturalizar isso para as crianças, né? As crianças os meninos acharem que aquilo é natural fazer futuramente com as suas namoradas, as suas esposas, e as meninas acharem que é natural ser tratada desse jeito, né? E como você falou, é difícil chegar no lar das pessoas. O que acontece dentro de uma casa é muito complexo isso. É, né? Muito complexo. A educação tem que vir das escolas, mas principalmente da família. Né? A família é o primeiro lar, né? É o primeiro lugar, as primeiras relações sociais daquela criança. A gente fala isso de a dimensão intergeracional. Quando uma criança, tende a ver a mãe apanhando, ela tende a ser uma possível vítima de uma violência no futuro. Quando o menino assiste o pai bater na mãe, ele possivelmente pode se tornar um agressor. Por quê? Porque eles crescem entendendo que a violência é uma manifestação de amor, na compreensão ali, numa visão infantilizada, né, numa visão imatura, e eles tendem a reproduzir ou ser vítimas desses atos. Então, quando a gente tem uma família violenta, precisamos ter um cuidado ainda maior, porque é realmente ali a referência das crianças. E aí chama-se a atenção essas situações inúmeras, né, de crianças assistindo as mães serem mortas. Quando a gente vê o noticiário, quando a gente vê que mulheres morreram na frente dos filhos, a gente chama os órfãos do feminicídio. Nós temos feito uma atuação grande com os órfãos do feminicídio, em parceria com o Poder Executivo aqui do Distrito Federal, para ter um cuidado maior com essas crianças que perdem a mãe, assistem a mãe morrer e muitas vezes perdem o pai. Que vai preso ou que acontece um suicídio. Então, perde toda a sua referência de lar, a sua referência parental. Então, como ficam essas crianças? Lembrando que 77% em média das mulheres que morreram são negras. Né? Então, são crianças negras que já têm uma perspectiva racial que as tornam mais vulneráveis, né? De uma situação econômica muitas vezes precária. Então, é um problema social muito profundo e que passa por diversas dimensões e que nós, como poder público, temos a obrigação de cuidar em todas essas dimensões, né? Para evitar essa violência em todas essas dimensões. Inclusive, a gente teve um caso hoje aqui em Sobradinho, né? Um homem foi tentar agredir a ex-namorada e quem denunciou foi o filho dela, né? Que falou que ele ligou para a polícia e avisou que que ele estava indo para agredir a mãe na UPA de Sobradinho. Então, a gente tem visto muito no noticiário, né? Essas medidas protetivas, vocês já têm dados que mostrem que o fato de denunciar é uma ajuda para que não ocorra o pior final possível, que é o feminicídio? Então, os dados aqui da Secretaria de Segurança Pública contabilizou que dos feminicídios que ocorreram desde a previsão do feminicídio no Código Penal 2015 até 2025, 68,9% das mulheres que morreram nunca tinham nem registrado a ocorrência. Né? Então, a sua maioria não chegou nem ao conhecimento do sistema de justiça e das forças de segurança. Então, é a minoria que alguma vez já tinha denunciado. Mas nós precisamos reconhecer que se existe uma minoria que buscou o sistema de justiça, as forças de segurança e que ainda assim aconteceu um feminicídio, nós precisamos reconhecer que tem sim falhas no sistema de justiça, nas forças de segurança, que nós precisamos corrigir. E eu sempre costumo falar o seguinte: as medidas protetivas salvam vidas e as mulheres precisam procurar essa ajuda, principalmente porque o sistema de justiça e as forças de segurança têm tentado aperfeiçoar as formas de proteção.
Quais são essas formas de proteção? Para além da proibição de contato, de aproximação, afastamento do lar, hoje existem medidas, existem equipamentos, o Viva Flow, o monitoramento eletrônico do agressor, equipamentos que fazem com que essa mulher, no momento em que se sentir em perigo, acione rapidamente as forças policiais para que logo chegue uma viatura. Então, nós precisamos, no momento que vamos pedir, eu como promotora de justiça, uma medida protetiva, e observando o formulário nacional de risco, vendo que o risco daquela mulher é grave, é elevado, eu tenho que pedir as medidas protetivas lá tradicionais da Lei Maria da Penha, mas pedir também que tenha um monitoramento eletrônico desse agressor. Eu tenho que pedir também, existe também um programa aqui na Polícia Militar, o Provid, muito interessante, que a Polícia Militar faz um policiamento comunitário, faz visitas a esse núcleo familiar para verificar se está tudo acontecendo bem. Então, muitas vezes, nos meus pedidos de protetiva, eu pedia também que seja monitorado pelo Provid. E nas situações mais graves, nós não podemos achar que violência é natural. Situações mais graves, e vendo que o risco da mulher é elevado, tem que ser pedida a prisão. A prisão sempre pedida no sentido de proteger a integridade física dessa mulher e dos filhos. Então, a violência contra a mulher não pode ser minimizada, não pode ser naturalizada, não pode ser normalizada. O formulário de risco da mulher tem que ser olhado com cuidado pelo operador do direito e deve ser feito um plano de segurança cuidadoso para essa mulher. Com isso, a gente consegue, sim, proteger essa mulher. Mas o recado que eu deixo é que medidas protetivas salvam vidas. Procurem ajuda. E aos parentes, aos vizinhos, aos filhos, procure ajuda dessa mulher. Não existe mais em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Nós precisamos de ajuda da comunidade. Essas pessoas salvam vidas. Além dessas ferramentas protetivas, né, que você falou aí, né, de o agressor não chegar perto, né, de a prisão, até em caso mais extremo e tal, existe um trabalho hoje, aqui no DF, de educacional com os homens que cometeram algum tipo de violência. Vocês já têm alguma ideia se isso surte algum efeito? Esses homens que agrediram as mulheres, foram presos ou foram, né, chamados ali, e que eles passam por esse processo para entender que o que ele cometeu foi uma violência, né? Porque às vezes, aquela coisa que a gente falou do educacional, às vezes a criança cresce num lar que normaliza, né, essa situação e acha que nem cometeu uma violência, né? Esse processo, existe algum dado que dê para perceber se há um efeito prático? No âmbito aqui do Distrito Federal, nós temos o Espaço Acolher, Exato, que é um equipamento ligado à Secretaria da Mulher, que realmente traz essa questão dos grupos reflexivos. E não é um tratamento psicológico, mas é exatamente para chamar a atenção aos homens sobre essas masculinidades. Trabalhar essas masculinidades numa perspectiva educacional mesmo, para pensar que controle, ciúmes, manipulação, isolamento não são manifestações de amor, mas são manifestações de violência. E as pesquisas indicam que os homens que se submetem, que frequentam esses grupos reflexivos, eles não voltam a cometer situações de violência doméstica. Então, é muito interessante, porque aqui há uma reflexão. Quando os homens refletem, a gente chama até aí disso como intervenção terciária. Alguns homens cometem alguns crimes, uma lesão corporal, ameaças, injúrias, e no âmbito do processo, o promotor de justiça pede ao juiz que encaminhe para um grupo reflexivo, que é, por exemplo, o Espaço Acolher, e eles passam a não mais ser reincidentes. E aquela situação que era uma lesão corporal não vai progredir para uma tentativa, para até mesmo um feminicídio. Então, esses grupos reflexivos, eles têm sido importantes e eles têm realmente reproduzido. As pesquisas indicam que não há, em sua maioria, reincidência nos crimes contra a mulher.
Aí só voltando, a gente estava falando da importância da medida protetiva, né? E a gente teve um caso nos últimos dias que foi assim, assustador, que a justiça agiu muito rápido, né? E a polícia também agiram em conjunto para salvar uma mulher que estava em vias de ser sequestrada pelo companheiro, né, pelo ex-companheiro. E é uma situação que a senhora já tinha visto, assim, que parece que ela entrou, né, na audiência ali, online, pedindo ajuda no meio da audiência online, e ele tentando levá-la para um cárcere. Talvez o caso dessa semana. Isso. O caso dessa semana, eu sei porque eu também atuo, né, já atuei na violência doméstica, e as audiências são online. E Isso. foi percebido que aquela mulher estava coagida, né, por aquele homem, e rapidamente conseguiu se intervir ali e retirar, me parece, não tenho certeza que a mulher tinha sido sequestrada, não sei se um dia antes ou no mesmo dia, esses dados mais específicos, eu teria que olhar o caso especificamente. Mas é isso, eu posso garantir como operadora, né, que estou dentro ali do sistema de justiça, que tenho muito contato com as forças de segurança, que tem tido um trabalho articulado. Temos tentado fazer trabalho articulado com as forças de segurança, com as secretarias de Estado, Secretaria de Mulher, Secretaria de Justiça, com os diversos órgãos do sistema de justiça, Defensoria Pública, Poder Judiciário. Também feito um trabalho com a sociedade civil, com as comunidades. A gente precisa ir para os territórios, as comunidades, protegem muitas mulheres. São nessas comunidades onde se sabe qual é o problema daquele bairro, daquela situação. Às vezes escolas, hospitais também, né? Hospitais. Fundamental a gente alertar e todos nos responsabilizarmos em socorrer e cuidar dessa mulher em uma situação dessa de perigo. Então, todas essas campanhas, tudo que a imprensa tem destacado, né, alertando sobre essas questões da violência, tem contribuído para nos tornar mais alerta e todo mundo se ajudar realmente nessa luta e nesse enfrentamento à violência. Uma coisa que tem se falado muito aumentou, explodiu o número de casos de violência contra a mulher. Mas será que isso realmente aconteceu? Ou será que as pessoas estão mais atentas para isso, para essa violência, e a coisa está sendo reprimida de forma mais veemente? Como é que você vê Como é que você vê essa situação? Se realmente você acha que aumentaram os casos, ou se o que aumentou foi um trabalho mais assertivo? A única certeza que nós temos, eu costumo falar isso, é que aumentaram os registros. Os registros de violência aumentaram. Mas a gente sabe que a subnotificação é muito alta. Sempre foi. Então, a gente sabe que antes ainda era mais difícil. Quando a gente pensa em algumas décadas atrás, e até antes da Lei Maria da Penha, essa subnotificação é altíssima. Então, a gente sabe que aumentou os registros, né? E realmente os registros, a gente pode contar que está acontecendo uma maior conscientização da nossa sociedade, né? Uma conscientização de mulheres que precisa denunciar, né? Todos nós, operadores do direito, e também a mídia, as comunidades, tem alertado para a necessidade de denunciar, mas a gente acredita também, infelizmente a gente tem que falar, que as comunidades de ódio, tanto no âmbito virtual, como na sociedade, como né, situações em todos, nos espaços políticos, nos espaços sociais. Infelizmente, a gente vê um crescimento de ódio a pessoas vulneráveis, e dentre elas as mulheres, o que chamamos de misoginia, né? E isso tem nos preocupado, e a gente precisa estudar mais se essa misoginia que está acontecendo, infelizmente, de forma crescente, tem também contribuído para aumentar os índices de violência contra a mulher, né? E na sua avaliação, qual tem sido o impacto do pacote antifeminicídio, que endureceu as penas no ano passado? Tem tido alguma repercussão? Porque geralmente nesses crimes que são passionais, quem comete o crime não está pensando na pena necessariamente, mas de certa forma isso ajuda, e a divulgação, e vocês terem conseguido inclusive uma condenação recente? Tá. Antes de adentrar no pacote antifeminicídio, Mariana, me perdoe uma pequena correção. Claro. Não são crimes passionais. Sim. E a gente tem realmente, até no Ministério Público, a gente tem feito uma forte campanha
conversado com a Polícia Civil para que não coloque nem nos boletins de ocorrência crime passional, porque não há motivação sim. da paixão, do amor, são crimes de ódio, são crimes em que digamos, há uma revolta, a questão da mulher não ter se submetido ao homem, né? Então, são crimes de ódio, a gente precisa deixar sempre isso muito claro. Sim, para não parecer também, como a senhora mesmo já falou, né, que ciúme é uma coisa justificável para cometer um crime, né? Que não na verdade é manifestação. sentimento de posse, Isso, né? que não é uma manifestação de amor, não é um critério biopsicológico que o homem ali, em um momento de fúria, matou a mulher. Porque normalmente o feminicídio acontece quando já vem vários atos de violência. Vários sinais, né? Então, é uma morte anunciada, né? Mas o pacote antifeminicídio tem pontos positivos, por exemplo, aumentou a pena do crime de feminicídio e tornou esse crime de feminicídio autônomo. É preciso, a gente sabe que quando aconteceu um feminicídio, não tem, a pior situação já aconteceu, então é preciso mesmo uma reprimenda mais severa, até para fins pedagógicos, para a sociedade, que realmente ali houve a morte de uma mulher, certamente a morte de uma mãe, que em sua maioria deixam filhos. Então, ter aumentado a pena e ter tornado esse crime autônomo traz alguns pontos importantes. Por exemplo, não vai se pensar mais no feminicídio como uma situação privilegiada pela violenta emoção, porque agora o feminicídio é um crime autônomo, então se descolou dessa situação da violenta emoção. Além da gente trazer maior visibilidade como um crime autônomo e não mais como uma qualificadora do homicídio, e a gente conseguir construir números. Quantos casos de homicídio? Quantos casos de feminicídios? Quais são os dados? E os dados são importantes para a gente pensar em políticas públicas. Então, tem pontos importantes, sim. Mas o pacote antifeminicídio trouxe aumentos de penas em vários crimes. Lesão corporal, ameaça, injúria. É importante a responsabilização criminal, mas nós temos que pensar em leis, em políticas integradas que tragam a questão da prevenção, da educação. Como é que nós podemos, sistema de justiça, forças de segurança, redes de proteção, sociedade civil, trabalhar de forma articulada para combater, para enfrentar essa violência? Nós precisamos pensar em educações sérias, ações educacionais mais sérias. Como é que esse tema pode ser transversalizado nas escolas? Isso tem que estar nos currículos escolares. Como é que e não só na lei, nós temos que implementar nos currículos esse debate de uma forma muito séria. Nós aqui em Brasília temos o Maria da Penha Vai à Escola, mas nós precisamos trazer isso de forma transversal em todas as disciplinas. Nós temos que aperfeiçoar. Nós precisamos pensar em tratar disso nas universidades, né? Então, pensar no âmbito de políticas públicas, no trabalho de cuidado. Como é que a gente vai colocar a questão que o trabalho de cuidado tem que ser compartilhado? Que o trabalho de cuidado não é só exclusivo da mulher. As mulheres estão sobrecarregadas, porque as mulheres estão no mercado de trabalho, mas o trabalho de cuidado ainda é da imensa maioria das mulheres. Então, como é que a gente coloca que o trabalho de cuidado é dos homens e das mulheres e retira essa mentalidade dos homens que a mulher é responsável em fazer tudo? Então, a gente precisa pensar para além da política criminal, da política repressiva, e temos que trazer mais políticas e mais atuações para prevenção, para políticas educacionais, de assistência à mulher e de proteção à vítima. Fundamental a gente sempre pensar. O primeiro ponto, mais do que responsabilizar o agressor, um ponto mais importante é proteger a vítima e seus filhos. Esse é o ponto que qualquer operador do direito, qualquer pessoa que trabalhe com mulheres tem que saber. A proteção da vítima deve ser a centralidade e a palavra da vítima também deve ser central para protegê-la. Quando você fala dessa questão da palavra da vítima tem que ser central, me veio a ideia agora do caso do jogador lá, né, do Daniel Alves, que a palavra da vítima não foi levada em consideração, né? Ele chegou a ser condenado e depois eles voltaram atrás, mesmo com a palavra da vítima sendo
Ali aí, é crucial, né? a gente faz pensar o quanto esse problema é global, né? Que aqui no Brasil nós já temos até uma jurisprudência no sentido de que nesses crimes de violência doméstica, que normalmente acontece na clandestinidade, o que é isso? Não tem testemunhas, ninguém vê. A palavra da vítima é fundamental. Mas a gente precisa fazer valer isso. A palavra da vítima deve ser fundamental, principalmente quando uma vítima vem pedir uma protetiva. A medida protetiva deve ser dada com a palavra dela, cognição sumária. Tivemos uma alteração na Lei Maria da Penha que veio reforçar Lei 14.550, que a palavra da vítima deve ser considerada na concessão das protetivas que devem ser concedidas em regra. O juiz só não pode conceder a protetiva quando há prova da inexistência do risco. Então, na dúvida, a palavra da vítima deve ser considerada e a medida protetiva deve ser concedida. Mas a gente vê que é um problema global e muitas vezes não considerar essa palavra da vítima e às vezes descredibilizar a palavra da vítima, e isso compromete muito a proteção da vítima e a responsabilização criminal de agressores, como em uma situação dessa grave, que foi um crime contra a dignidade sexual da mulher. Existe isso também de culpar a vítima, né? A roupa que ela está usando. Ela provocou, ela usava uns decotes, ela ia pro bar beber. Aquelas coisas todas que a gente bem sabe, né? Que o machismo atua de forma perversa, né? Contra a mulher. E a coluna da editora do Direito e Justiça, né, Ana Maria Campos, de hoje, trouxe na abertura um alerta importante com relação à violência contra a mulher, né, que o STJ vai julgar este mês, uma decisão que vai ser fundamental para combater a violência, que é definindo que estupro, né, a partir do momento que houve o não ou não consentimento, já pode ser considerado estupro, né? Inclusive, um dos ministros, conversando aqui com a coluna, disse que, inclusive, em relações consentidas, né? Em relações, no caso, né, de namoro, né, de cônjuges. Exatamente. Hoje já reconhecemos que há estupro em relações maritais, em relação de namorados, né? E o consentimento é fundamental, né? E eu vou além. O consentimento é fundamental, mas não se esgota. Porque muitas vezes a mulher diz sim, mas é um não. Muitas vezes a mulher está numa situação de vulnerabilidade extrema, a mulher está, às vezes, alcoolizada, ou então a mulher está ali numa situação de vulnerabilidade, porque ela sabe que se ela disser não, ela vai sofrer uma agressão física do marido. Se ela negar ter, né, uma relação sexual, ela vai sofrer uma agressão física do marido. Então, ela diz sim, mas de uma forma coagida, querendo dizer não. Então, o primeiro ponto é que o consentimento é o início. Para ter uma relação sexual, precisa ter o consentimento, o sim. Mas também, esse sim não pode ser viciado. O sim decorrente de uma coação. O sim porque a mulher sabe que se ela falar não, ela vai sofrer uma violência maior, porque a gente sabe que isso ainda é bastante comum, né? Sim. Promotora, além do fato de ser mulher, é claro, né? Qual foi a sua motivação para seguir nessa área de atuação? Exatamente. Eu acho que por ser mulher, a gente já se identifica muito na pauta. Porque quando falamos dessas discriminações e dessas violências, não há como a gente não ter uma história para contar, né? Não há como a gente pensar. Eu venho de uma família cearense, patriarcal, tinha um chefe da família, né? Então, eu sempre vi essa questão do chefe de família, e isso era muito naturalizado na minha família, e sempre me veio os questionamentos, né? O chefe da família, o pátrio poder, o patrimônio, tudo parece se referir ao pai, ao patriarca, ao homem. E a mulher sempre o matrimônio, né, o trabalho de cuidado. E eu sempre tendo estudado desde nova, sempre questionei esses papéis que são atribuídos aos homens, às mulheres, se isso realmente é biológico.
porque nós mulheres queremos estudar. Isso de biológico não tem nada, isso foram construções feitas para enquadrar mulheres em determinados papéis e homens em determinadas funções. Então, eu sempre questionei muito e aprofundei os meus estudos, né, nas relações de gênero, para a gente compreender que, quando a gente entende que tudo isso é cultural, nos traz uma esperança de que isso pode melhorar. Se isso foi até hoje construído, nos dá uma visão de que nós podemos desconstruir, né? Embora os estudos digam que a gente vai demorar cerca de 134 anos para alcançar a igualdade de gênero, nós precisamos lutar, né? E eu, como uma operadora que estou dentro do sistema de justiça, como promotora de justiça, eu me sinto nessa função. Eu preciso ser uma porta-voz das mulheres dentro do sistema de justiça. E as mulheres se sentirem representadas. Nós precisamos estar nesses espaços para que a gente consiga levar as vivências e as vozes das mulheres para essas questões, né? Para essas questões que muitas vezes são tão... esses espaços que muitas vezes são tão masculinizados. Enquanto mais espaços, melhor, né? Na política também, em outros, não só como a gente estava conversando antes, no núcleo de gênero, né? Exatamente. Sim. E a representação política, a representação nos espaços de poder é fundamental, porque conhecemos as vivências das mulheres, né? A gente coloca as lentes de gênero, porque nós temos as nossas vivências. É muito mais fácil compreender. Quando a gente estuda direito, isso é interessante, a gente estuda a partir do homem médio. Mas quem é esse homem médio? Será que esse homem médio é uma mulher negra de periferia que precisa tirar uma medida protetiva porque ela não tem mais dinheiro para se dirigir a uma audiência, porque a família dela está pressionando para, muitas vezes, tirar essa medida protetiva? Então, nós construímos o direito a partir de um homem médio que normalmente não é a maioria da população, que a maioria da população somos nós mulheres e que a maioria da população é racializada. Então, são todas essas questões que a gente só vai resolver quando tivermos representação. Representação de mulheres, representação de pessoas negras, representação LGBT em todos os espaços da política e de poder. E equidade financeira também. E né? equidade financeira, exatamente. É difícil sair de um ciclo de violência quando não se tem equidade financeira e quando não combatemos a violência patrimonial. Depois a gente pode combinar, mas violência patrimonial é o tema da minha dissertação, das minhas pesquisas, que a violência patrimonial contra a mulher é muito invisibilizada ainda no nosso sistema de justiça. E quando a mulher é acometida por uma violência patrimonial, ela compromete toda a sua saída do ciclo de violência. A mulher precisa ter independência financeira e precisa ser protegida de quaisquer violências patrimoniais para que realmente consiga sair efetivamente do ciclo de violência. Bom, e nós chegamos ao fim do nosso podcast, já ficou um bom gancho para voltar. Nossa, e fica o tá convite, convidada. inclusive. Sim, claro, sempre um convite. prazer. São muitas as pautas a falar, são muitas as melhorias que eu como integrante do sistema de justiça, vejo que nós, como sistema de justiça, precisamos ter, né? Mas também, enquanto sociedade, nós precisamos evoluir muito culturalmente, na educação. Tenho uma preocupação enorme com nossas meninas e meninos. Eu, como mãe de 2 crianças, um menino e uma menina, quando assisti essa série Adolescência, me trouxe muitas preocupações, né, como promotora de justiça, mas como mulher e como mãe. Muito obrigada a Dalgisa Aguiar, promotora do Ministério Público do DF Territórios e coordenadora do Núcleo de Gênero. Obrigada, Cibele, também pela companhia. Obrigada. Obrigada. O podcast do Correio fica por aqui. Até a próxima. Tchau.